Seu pai a sacrificou para não sacrificar a igreja. Assista até o final. Foi feito para o jubileu de ministério dele. Ah, E quem quiser, tá com certeza ainda lá no YouTube da Lagoinha. E se chama Como Termina é que Conta, que é uma frase muito forte dele. No primeiro episódio, que é o meu favorito, ele disse que ele tinha muita vontade de ser rico. Porque o meu avô paterno era sapateiro, um artesão de excelência. Os sapatos dele custavam muito caro, um salário. Tanto que o pai do Gustavo, que já veio de uma família rica, o sonho dele era ter um tem um sapato do Uau, Valadão. meu Deus. Meu avô paterno, ele fez os sapatos da posse do Juscelino. Ele Nesse nível. Nesse nível. Então era um sapato personalizado, né, de cromo alemão. E meu pai até hoje só usa sapato que ele olha direitinho lá. Ele sabe mesmo. Sabe, né? Não é sapato que vendia, né? Couro por lebre que falava. Que depois desbotava e tal. Eu sei que o meu pai, ele via os clientes do vovô. E a sapataria era anexa à casa. Então meu avô estava sempre em casa. Ainda que ele tinha um chicote para corrigir os cílios na parede. Meu Deus. Isso meu pai fez diferente. Nunca nos disciplinou com nada. É. Nunca. Nem levantou a voz, nem precisou dar uma varada, uma sentada em mim. Mas o André, eu falei errado, nunca me disciplinou com nada. O André apanhava umas 10 vezes por dia. Não adiantava muito. Mas Entendi. eu sei que também não era com chicote, era com conversa, Sim. com oração, né? Enfim, e com outros tipos de... São os upgrades, né? de limites colocados, perda de privilégios. Meu pai já fazia isso, minha mãe também. Mas o papai, ele disse nesse documentário mesmo, em conversas com a gente, que ele queria muito ser rico. E quando meu avô morreu, a sapataria passou para o meu pai. Porque um irmão mais velho já tinha ido estudar em São Paulo e trabalhar, e cresceu muito e não tinha como voltar. E passou para o meu pai essa responsabilidade. E na mão do meu pai, que era um jovenzinho, a sapataria cresceu muito. E ele abriu a primeira loja no primeiro, como é que se diz? Shopping center da época, que tinha uma escada rolante. E era tudo de vidro, a loja dele era bem assim à frente do tempo. E ele disse que quando ele foi para essa vigília, nasceu de novo, a primeira coisa que o Espírito Santo se manifestou com dom de línguas e manifestações sobrenaturais, a primeira coisa que ele disse que sumiu, que fez assim no coração dele, foi a vontade de ser rico. Isso para mim fala muito. Fala muito. Então, ele usou todo o dom de empreendedorismo dele e de adquirir riquezas, não para si. Meu pai não tem nada, só a casa no nome dele. Mas ele comprou mais de 200 imóveis para a igreja. E quando ele precisou... Ai, não sei se eu falo isso. Tá, vou falar. Quando ele precisou tomar uma decisão muito difícil, ele me sacrificou, mas ele não sacrificou a igreja. Porque a igreja não assumiu as dívidas que deveria. Mas ele me fez pagar com o que eu tinha. Ele escolheu a igreja ao invés de mim. Mas quando eu olho na perspectiva dele, isso me doeu demais. Me doeu demais. Mas eu entendo a perspectiva dele. Porque ele sempre serviu a igreja. Ele jamais ia tirar da igreja, mesmo que fosse justo. Se eu levasse num tribunal humano, eu não teria que ter pagado muita coisa que eu paguei sozinha. Porque eu também emprestava o meu nome para a empresa ser comercial. Mas, voltando aqui, esse é um grande detalhe importante da vida do meu pai. Que ele nunca juntou nada para si. E esse zelo pela noiva, né? E esse zelo pela noiva. Que é a marca, assim, pra mim, olhando, pensando no pastor, Márcio, esse zelo pela noiva, de não manchá-la de forma alguma. Não machucá-la, não machucá-la. E aí a minha pergunta era, como é que foi criança crescendo nisso, né? Crescendo no meio disso. E aí eu queria até que você falasse assim, das coisas boas e maravilhosas, mas também da parte ruim, se houve, do sentido da exposição começou a ver da própria igreja, e de todo mundo indo lá, e visitas, e caravanas e tal. Como é que era para vocês e de que maneira ele protegia vocês e sua mãe protegia vocês? Tá.
Só queria voltar aqui que então são 2 visitações do espírito. Na década de 60, quando a Lagoinha nasceu e meu pai entrou como um menino ali, de 17 anos. E depois ele geriu, né? Ele foi um mordomo desse avivamento na década dos anos 2000. No primeiro início, fim de 90 e início de 2000. Então, aqui é que a exposição aumentou. Sim, foi. Mas eu digo que ser filha de pastor já era um treinamento O que aconteceria, né? para a vida pública que eu teria numa exposição muito maior. Porque, de uma certa forma, eu sempre cresci diante dos olhos das pessoas. E os meus pais, eles sempre fizeram a gente entender isso como um privilégio, não isso é como um muito bom. peso. Mas, às vezes, a gente ficava triste, principalmente na adolescência, né? Porque para criança estar junto com os pais ali é suficiente. Como adolescente, às vezes depois do culto, a galera ia sair para algum lugar, meu pai não deixava eu ir. E ele falava assim: filha, se uma moça sair com a galera da igreja e fizer alguma coisa errada, o pai dela vai ter deixado ela ir porque você está lá e o pastor Márcio deixou a Ana ir. Então, a presença do filho de pastor… Era um chancelar, né? Um chancelar de que aquele passeio é ok. E ele queria também proteger as ovelhas disso. Uau. Né? Mas eu, novamente, era sacrificada. Então, muitas vezes, o negativo que eu sinto é que… Muitas vezes eu senti que meu pai casou com a igreja e que o meu pai, a filha dele é a igreja. Muitas vezes eu senti isso. E como ele não tinha… Não sei se era possível preparar o sermão durante a semana, porque ele também era o gestor da igreja, e eu acho que a administração eclesiástica ela é muito custosa. Ela é custosa. E antigamente também, não sei se tinha esse conceito hoje de você ter um gestor, um profissional que possa… era muito orgânico, né? E assim, quando meu pai começou, eu nasci logo, minha infância era numa igreja que tinha somente 2 membros que tinham carro. O povo era mais pobre. E era numeroso para dentro da realidade da época. 200 membros, 500 membros, né? Um Brasil que a igreja evangélica não chegava a 15%. Então, assim, não era também possível também você contratar tanto staff como hoje. Não tinham muitos modelos de gestão de igreja que hoje é possível, né? Até em cenários menores. Os crentes não tinham muitos cursos universitários. Hoje, até uma igreja que conte com voluntários para servir ali nas finanças ou sei lá… São mais qualificados, né? Muito mais! Então, o pastor tinha que fazer tudo. E o papai, então, ele não tinha muito tempo para preparar o sermão, a não ser no sábado. E no sábado que a gente podia passear. Meu pai nunca passeava com a gente. Isso eu sentia muito. Sim. E eu fiz diferente quando a gente casou. Falei: Gustavo, você não vai casar com a igreja, né? E você vai ser o pai dos nossos filhos, não o pai da igreja. Tanto que até hoje, recentemente, né? A gente viveu novamente a escolha do meu pai pela instituição e não pela família. E eu não tenho medo de falar isso, não precisa editar. Porque eu quero que as famílias pastorais sejam mais saudáveis do que a minha de origem. Sim. Meu pai teve muitos acertos e muitas virtudes. Mas a gente não tem que escolher qual tijolinho que a gente não vai levar para nossa nova construção. Que não vai pôr na mala, né? E o Gustavo teve uma experiência recente. Isso já era algo consciente nosso, na nossa construção própria, da nossa casa própria. Que a gente não tem que ficar morando em casa puxadinho de pai e mãe, não! Né? Aí, as mulheres da igreja Diante do Trono, prepararam flores, um bolo para o meu aniversário, que seria na semana seguinte, e que eu estava participando, que eu amo comemorar meu aniversário depois que eu saí da depressão. Tem 4 anos que eu comemoro meu aniversário. Então, antes eu não queria viver, então era muita tristeza, não queria comemorar aniversário. Então, desde então, é um evento da igreja, porque eu tenho o privilégio de morar na praia, gente. Mineira morando na praia. Então, é um dia também que eu levo todas as mulheres pra praia. Todo mundo vai nadar, brincar na areia. Varia. Esse ano já foi de noite, foi gala na praia com chinelo havaiano. Todo mundo tinha que ter ocasião para passar uma maquiagem, vestir um vestido bonito. E assim, todas as igrejas. Dá umas 200 mulheres.